E vamos convidar a Eurochem e seu palestrante, o diretor de operações, David Crispim, que irá falar sobre o tema Complexo de Salitre recircula 100% de sua água e produz 40% da energia utilizada. Bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo espaço, obrigado à revista Minérios e Minerais pelo convite, né? E por dar esse espaço a gente mostrar um pouquinho do que a gente está fazendo lá em Serra do Salitre e mostrar um pouco da Eurochem, uma empresa nova aqui no Brasil, né, que chegou em 2016 e chegou com um projeto aí fantástico para ajudar o Brasil a diminuir a importação de fertilizantes nos próximos anos. Eu aponto para cá, falando um pouquinho de mim, eu sou o David Crispim, como dito pela colega aqui. Eu estou no mercado desde 2004, sou engenheiro de Minas, formado aí pela Politécnica de São Paulo. Sempre trabalhei na área de mineração, né? Principalmente fosfato, durante esses 20 anos, praticamente 17 anos com fosfato, 2 anos com nióbio e 1 ano com níquel. Comecei minha carreira em Catalão, na Copebras, Anglo-América, depois migrei aí para Yara e hoje Eurochem em Serra do Salitre. Falando um pouquinho da Eurochem, né, acho que nem todos conhecem, principalmente na área de mineração, é uma empresa muito forte na área de fertilizantes, né, e é uma empresa que trabalha diferente das outras unidades, das outras empresas de fertilizantes do Brasil. Ela está presente nas 3 commodities de fertilizantes, nos 3 macronutrientes que as plantas necessitam, né, nitrogênio, fósforo e potássio. É uma empresa global, com sede na Europa, tem aí mais de 27 mil funcionários, né, distribuídos no mundo inteiro, e a nossa capacidade produtiva hoje é de 20 milhões de toneladas de produção, entre cloreto de potássio, fosfatos e produção de ureia e amônia, né, que são base aí para fertilizantes blendados no mundo inteiro. E nossa venda, né, é cerca de 27 milhões, porque parte dessa diferença a gente ainda compra no mercado para entregar para todos os clientes que nós temos. E esse volume de fertilizantes, acreditem, alimenta cerca de 250 milhões de pessoas no mundo inteiro. Então, é uma representação bastante relevante, né? E a relevância de produzirmos isso, parte disso no Brasil. Nossa presença é global, como eu disse, né? Então nós temos 3 unidades de mineração, sendo 2 unidades aí de produção de cloreto de potássio, presentes na Rússia, 2 unidades de produção de fósforo, uma no Cazaquistão e outra na Rússia, e uma em Serra do Salitre, aqui no Alto Paranaíba, em Minas Gerais. Temos 8 unidades de produção de ureia e amônia, né, distribuídas no mundo inteiro, nessas bolinhas verdes que vocês veem no slide, e temos aí escritórios distribuídos no mundo inteiro para a distribuição desses 27 milhões de toneladas de fertilizantes. No Brasil, né, como eu disse, a Eurochem chegou em 2016 e chegou com a compra de uma unidade misturadora, que hoje, né, faz parte da Eurochem, onde vocês veem aqui essas bolinhas verdes distribuídas no Brasil. Somos majoritários na Fertilizantes Tocantins, né, com 80% das ações da Fertilizantes Tocantins, nessas bolinhas vermelhas, e temos uma bolinha roxa aqui no meio, que é Serra do Salitre, onde a gente está produzindo fertilizantes fosfatados. E temos uma unidade ainda na Argentina para produção de potássio. Falando um pouquinho do projeto Serra do Salitre, né, para a gente chegar até onde a gente vai explorar um pouquinho mais, que é o circuito de águas fechado do complexo industrial. Serra do Salitre é um projeto de fosfatados, temos uma mina com uma vida útil de 30 anos, um pouco mais de 300 milhões de toneladas de fosfatos, a 4,5% de teor de fósforo, com uma capacidade de 1,2 milhões de toneladas de concentrado fosfático, né, que vai nos propiciar a produzir 1 milhão de toneladas de fertilizantes com viés fosfatados, né, com o forte ao o fósforo. E para fazer isso, né, nós temos aí 2 bases principais, que são as unidades de fertilizantes, a unidade de ácido sulfúrico e uma unidade de ácido fosfórico,
que é quem faz a solubilização, né, de todo o fósforo da mina para a produção de fertilizantes. Falando um pouquinho, né, do que a gente tem no complexo. Então, o nome complexo não é à toa, a gente tem diversas unidades produtivas dentro dessa área, e a gente propositalmente separa em duas áreas, né? Um que a gente chama de fase 1 e um outro que chama fase 2. O fase 1 basicamente é a parte mineral. Então nós temos uma mina, como eu disse para vocês, com uma capacidade hoje de 12 milhões de toneladas ano de minério, e a gente transporta isso até uma área de beneficiamento, né, onde a gente concentra através de moagem, 2 moagens de bolas, né, britagem, moagem, flotação de fosfato em coluna e uma separação magnética, onde a gente concentra aí o fósforo que vem da mina de 4,5% a 35%. E temos 3 barragens. Uma barragem, na verdade, de rejeitos, que é a principal barragem, e temos 2 barragens de água que vão alimentar o complexo químico. Toda essa área nós chamamos de fase 1. Né? E nós temos aí uma capacidade de produção de 1.200.000 toneladas de concentrado fosfático. E esse volume vai alimentar a fase 2, que basicamente é o complexo industrial para a produção de fertilizantes, onde nós temos uma planta de ácido sulfúrico, uma planta de ácido fosfórico, 2 acidulações, que é quem faz a solubilização, né, do concentrado e através dos ácidos produzidos, e temos 2 granulações. Essas unidades produzem em conjunto, né, 1 milhão de toneladas de fertilizantes. Para elas operarem de uma maneira, digamos assim, harmoniosa, nós temos algumas áreas apoio, né, que são as nossas sistema de circuito de água, sistema de circuito de vapor, algumas esferas de amônia, para que a gente consiga aí produzir o nosso fertilizantes fosfatados, MAP principalmente, né, TSP e SSP, para quem está mais, digamos assim, conhece um pouquinho da área, né, SSP é super simples fosfatados, que é um fertilizante que a gente chama de super simples, e a gente tem o super triplo fosfate, que é o TSP, que a gente tem aí 0,46, ele tem um teor que é o dobro do outro e tem aplicações diferentes na nossa agricultura. E esse é um pouquinho, então, do nosso projeto, né? E o que a gente tem lá como um balanço hídrico do empreendimento que a gente entende que é a nossa licença para operar? Como eu disse, a gente separa em 2 áreas, né? Então, quando eu olho a fase 1, a gente tem aí um material que está vindo da mina, né, com 18% de água. A gente tira o que é o fósforo dele, né, e naturalmente no meu concentrado final ele fica com um pouco de água, que vai no próprio concentrado, e o restante vai tudo no rejeito e na barragem. Então a gente armazena esse rejeito e essa água que fica em circuito fechado dentro do sistema e não sai. E essa água toda ela é utilizada dentro do sistema. A gente tem aqui, digamos, 2 perdas, né? Uma em termos de perda da água que sai no concentrado, porque parte desse concentrado eu posso vender, mas parte dessa água ela pode ser evaporada na nossa barragem de rejeitos. E esse é o circuito que nós temos. Mas mesmo considerando isso, a gente tem um circuito aqui positivo, porque a quantidade de água que vem da mina, 18% no minério, é bastante relevante e elevada. Tá? E depois a gente tem o nosso circuito da captação de água, do sistema de água da planta química, que esse é extremamente complexo. A gente colocou aqui alguns aspectos que a gente entende como relevante, né? E o que a gente tem? A gente tem 2 barragens de água que funcionam como capturas, né, de água que a gente alimenta as nossas, principalmente a planta de ácido sulfúrico. A planta de ácido sulfúrico é o principal consumidor de água de toda a planta, né? Consumindo aí basicamente uns 100 metros cúbicos do total da água que a gente tem. E o que acontece? Toda essa água que eu consumo nessa planta, né, ela é gerada como vapor, né, na sequência, né, e esse vapor é condensado em algumas áreas diferentes, ou no fosfórico, ou no fertilizantes, ou para a produção de energia. Né? E parte dessa água condensada ela volta para o meu sistema e ela tem que voltar para um tratamento.
Da mesma maneira, né, a gente tem água que é proveniente das lavagens de gases, das chuvas, de toda a área superficial da planta, que também são capturadas de alguma forma, e toda essa água que é reutilizada, que na verdade que cai no sistema, ela é reencaminhada para lagoas. Nós temos 5 unidades de lagoas, né? Sendo que a última, que é a Lagoa 5, alimenta uma estação de tratamento de efluente, que a gente chama. E nessa estação de tratamento de efluente, a gente captura todo esse efluente ácido, porque a gente trabalha lá com ácido sulfúrico e fosfórico, e a gente neutraliza com leite de cal, né, basicamente isso, e após essa neutralização eu tenho uma água, digamos, que a gente chama de água industrial, e essa água industrial volta para minhas unidades para as lavagens de gases dos fertilizantes e do próprio fosfórico, e eu gero aqui um outro produto, que a gente chama torta da Etel, que nada mais é do que um fosfato decantado. A gente tem esse nome de fosfato decantado porque, na verdade, aqui a gente está falando um pouco de economia circular. Esse fosfato ele é vendido. Então, o que acontece? Toda a água que cai no efluente, toda a água que eu uso entre as unidades, minhas plantas produtivas, elas são enviadas para uma lagoa, eu trato essa água, a água volta para o meu sistema para lavar, fazer as lavagens de gases, e os sólidos existentes da estação de tratamento, a gente vende como fosfato decantado, porque ele tem um teor baixo de fósforo, mas ele é útil ainda na agricultura. Então ele traz para a gente uma receita, claro que quando comparado ao site não relevante, mas a gente entende que ele tem uma importância muito maior, que é conectada à própria nossa licença de operações de salitre. Então ele passa a ser bastante relevante e importante. Aqui tem alguns números, né, que como todo engenheiro e balanço tem que ter número para a gente fechar, não vou me ater a isso, mas hoje a nossa unidade tem uma outorga aí na casa de 500 metros cúbicos para utilizar na planta toda, e quando eu olho de uma maneira macro, né, a gente perde água em 2 aspectos, principalmente, né, por evaporação das próprias lagoas ou na venda dessa água incorporada nos próprios produtos. São as únicas 2 maneiras. Todo o resto ele é recirculado, né, e depois vendido como torta da Etel, no caso dos sólidos. Então a gente enxerga isso aqui realmente como algo muito relevante. E quando a gente entra um pouquinho na Etel, como eu disse, é um sistema de tanques que eu coloco o cal, crio um pH básico e com a água ácida dos efluentes, isso é neutralizado, precipita todo o sólido e esse sólido é vendido como um subproduto, né? É basicamente isso. E a gente deposita numa área que a gente chama de depósito do gesso, né? E olhando um outro aspecto que para a salitre também a gente entende muito relevante e faz parte do próprio processo, né, de salitre, é a questão da geração de energia. Como eu disse para vocês, a gente tem uma unidade de ácido sulfúrico. Para quem não conhece o ácido sulfúrico, né, acredito que talvez nem todos tenham familiaridade, mas conhece de ouvir falar. A produção de ácido sulfúrico é bem simples, né? Basicamente a gente compra enxofre elementar e oxida esse enxofre em SO2, SO3 e H2SO4, que é o ácido sulfúrico, concentrado a 98%. Esse processo todo ele é extremamente exotérmico. Ele libera muita energia, né? E essa energia, como é que a gente captura essa energia? Através de trocadores de calores com água, na qual, a mesma água que eu falei anteriormente, na qual a gente aquece, então, essa água gerando vapor. E esse vapor, a gente tem algumas utilidades, e dentre elas é gerar energia. Então, dentro da planta de ácido sulfúrico, a gente tem uma unidade geradora de energia, na qual o vapor, né, produzido com alta pressão, acima de 42 kg força por centímetro quadrado, ele é direcionado para essa turbina, e essa turbina tem a capacidade, então, de geração de energia. Hoje, né, na unidade de salitre, quando a gente olha no todo, né, operando a full capacity, a gente ainda não está na sua produção plena, a gente partiu o complexo agora em abril. A gente tem uma demanda de 58 megawatts, e com a cogeração,
a gente deve produzir cerca de 27, considerando o mix de produção que a gente tem hoje instalado. Isso significa 40% a 45% do meu consumo energético de toda a unidade, considerando a mineração, tá? A mineração e a planta química. Ou seja, né, a gente está falando aqui, se minha conta de energia, eu tenho um orçamento de uma conta de energia de 100 milhões de reais, por exemplo, para esse ano. Se eu não tivesse a cogeração de energia, esse ano eu ia pagar provavelmente uns 120 a 130. E quando eu tiver com o complexo completamente rodando, que será ano que vem, 2025, isso representará para a gente cerca de 40 a 50 milhões de reais por ano na geração de energia, sendo, então, extremamente relevante e importante aí para a nossa unidade. Só finalizando aqui, obrigado. Temos um vídeo. Ai, errei. Somos um dos líderes globais na produção dos 3 macronutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio. Impulsionamos o desenvolvimento de soluções inovadoras e o compromisso com uma agricultura sustentável. Referência mundial na produção de fertilizantes. Possuímos 5 minas, sendo uma no Brasil. O Complexo Minero Industrial de Serra do Salitre, localizado no estado de Minas Gerais, que contribuirá com 15% da produção brasileira de fertilizantes fosfatados. Da mina à mesa, nossas fórmulas suprem as demandas de todas as culturas com eficiência e alta produtividade. Somos a Eurochem. Muito obrigado pela atenção, gente.